Oi! Nas últimas semanas tem rolado várias polêmicas na comunidade literária e eu queria vir aqui falar especificamente sobre uma delas que alugou um triplex na minha cabeça e eu acho que eu tenho uma perspectiva diferente pra acrescentar alguma coisa na discussão. Se você não sabe o que eu tô falando, uns 10 dias atrás, mais ou menos, o Paulo Hatz, da Livraria em Casa, postou um vídeo aqui no YouTube que se chama As Tendências Literárias Estão Nos Emburrecendo. Não vou resumir o vídeo inteiro, porque eu acho que se você tá aqui, você provavelmente já sabe o que eu tô falando, mas se você não assistiu, bota aí Livraria em Casa, Tendências Literárias na barra de busca, que é o primeiro vídeo que vai aparecer pra você. Mas assim, caso você não faça ideia do que eu tô falando, vamos pros pontos principais. O Paulo, ele abre o vídeo falando que ele quer trazer uma reflexão sobre o que atrapalha o consumidor e o criador de conteúdo quando o algoritmo, como uma coisa etérea, dita o que a gente consome e o que dificulta que a gente evolua e cresça como pessoa e desenvolva o pensamento crítico nessa situação, né? E aí, a primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu achei que era uma reflexão muito válida. Eu acho que era uma coisa que já tava na minha cabeça há um tempo, pensando no BookTok, por exemplo, e como tudo que a gente consome, a grande parte das coisas que a gente consome hoje em dia são coisas que vêm por conta da comunidade literária, falando da minha experiência própria, né? Mesmo que você vá numa livraria física, não tem como você escapar do algoritmo, porque a primeira coisa que você vai ver quando você entrar lá vai ser uma mesa ou uma estante ou alguma pilha gigante de livros e a plaquinha de conteúdo, né, pra te explicar o que tem ali, vai ser, tipo, sucessos no BookTok, sucessos no TikTok, sucessos XYZ da internet. E se você não faz um esforço consciente de fugir disso, você fica preso nisso e você não consegue sair dessa bolha de consumo que a internet tá te vendendo. E aí, durante o vídeo, o Paulo, ele faz vários pontos que eu achei super válidos, né? Ele fala sobre como a gente precisa preservar a arte e a criação que vem do cérebro humano e não de uma máquina que pensa o que é mais comercial pra gente vender, no sentido da gente buscar os livros que a gente acredita nas histórias e a gente possibilitar que os autores escrevam os livros que eles acreditam e não só os livros que eles acreditam que vão vender. E que eu achei uma discussão mega válida. E aí ele vai construindo todo o argumento dele durante o vídeo, né, falando da indústria literária, falando dos hábitos de consumo das pessoas, de como que a gente escolhe o livro que a gente vai ler, e enfim. Tem toda uma construção super válida que, embora eu não concorde com todos os pontos, eu achei que foi uma coisa lógica que fez sentido. Mas aí chegam nos 5 minutos finais do vídeo e ele encerra toda essa construção falando, quanto mais você consome o hype, o livro bombado do TikTok, e só isso, mais tonto você é. Ah, mas você tá dizendo então porque eu só leio romance XYZ, eu sou tonta? Sim. E o vídeo se encerra um pouco nesse tom de pessoas que leem romance são burras, e se você tá preso na sua zona de conforto, se você gosta de ler romance é a sua zona de conforto, você é burra, e pra sua leitura ser válida, você tem que ler outros gêneros, senão você tá perdendo seu tempo. Eu acho que a discussão ficou rasa demais pra uma pauta que é tão complexa, né? Porque quando a gente fala de literatura, a gente tem uma infinidade de gêneros e subgêneros e combinações de coisas que fazem cada livro que a gente lê serem muito únicos, né? E eu acho que acabou que ele fez um vídeo relativamente longo, porque ele tava postando no YouTube, não, sei lá, no TikTok ou no Instagram. Mas a discussão ficou muito focada no ponto de vista dele, de homem branco cis, que vive em uma posição relativamente privilegiada. Ele não levou em consideração as realidades diferentes do país diverso que a gente vive, né? E aí, óbvio que, assim, sempre que a gente tem uma opinião, ela vai ser baseada na nossa vivência, mas eu acho que quando você se propõe a trazer a sua opinião de forma pública pra internet e iniciar uma discussão, você tem que estar disposto a se descolar um pouco da sua única realidade pra entender a realidade das outras pessoas que estão assistindo esse vídeo e que podem ter uma vivência diferente da sua. Mesmo que você não faça isso no seu vídeo, você tem que estar disposto a ter essa conversa depois, nos comentários e nas reações das redes sociais, pra ser uma conversa justa. Eu não tenho a intenção de fazer todos esses recortes nesse vídeo. Eu acho que é fisicamente impossível pra gente falar sobre todos os pontos de vista diferentes que existem no mundo.
Não acho que ninguém vai estar 100% certo também. Não acho que a minha opinião é mais certa do que a do Paulo, ou que a opinião do Paulo é mais certa do que a de outra pessoa. Mas eu acho que tem uns pontos específicos que me incomodaram no vídeo dele que eu queria falar mais sobre. Eu achei uma estratégia, no mínimo, curiosa você encerrar sua fala sobre uma discussão que você levantou com o intuito de provocar uma reflexão, que foi o que ele falou no começo do vídeo, chamando as outras pessoas de burras. Sabe? A pessoa que tem uma opinião diferente da sua, que tem uma vivência diferente da sua, ela é burra. Acho que isso mostra, em primeiro lugar, um ponto de vista extremamente limitado. Tipo, mostrou uma limitação do Paulo de enxergar qualquer realidade que fosse além da realidade dele, que fosse minimamente diferente do que ele vive todos os dias. E, por exemplo, o que é considerado inteligência, né? A gente tá falando de inteligência acadêmica, a gente tá falando de pessoas que têm mestrado, doutorado. Eu tenho amigas que estão fazendo doutorado e que amam ler livro de romance, justamente porque ele traz essa leveza que elas precisam pros outros momentos em que elas não estão trabalhando, que elas não estão buscando, né, desenvolvendo o doutorado delas. E a gente tá falando de uma inteligência emocional, a gente tá falando de uma inteligência... O que é inteligência? Inteligência é um lance muito subjetivo que não tem como a gente definir no preto no branco. E, poxa, os seres humanos são complexos, nós somos criaturas complexas, cheias de contradições e de nuance. E é isso que faz a gente ser humano. Não levar isso em consideração nesse tipo de discussão mostra uma limitação muito grande no seu ponto de vista. A minha segunda questão com a forma que esse assunto foi abordado é que quando essa discussão acontece de forma tão incisiva, quando você diminui o gosto de alguém, quando você chama uma pessoa de burra, mesmo que você esteja tentando dar um conselho, tentando apontar a pessoa para uma direção melhor do que a que ela tá agora, você acaba fechando uma porta que, na verdade, você estava tentando abrir, ou você isola ainda mais as pessoas que não se encaixam no seu ideal. E quando eu falo desse isolamento, né, uma experiência talvez universal feminina é justamente essa crise de aceitação da sua feminilidade e de como você se enxerga como mulher e o que significa isso pra você, porque a gente vive numa sociedade que fica martelando isso na nossa cabeça desde muito nova, de que as coisas que a gente gosta são menos válidas. E aí você tem todo aquele lance das garotas ficarem, eu não sou como as outras garotas. É por conta disso, é por conta de discursos como esse que invalidam gostos das pessoas e que tornam gostar de uma coisa inofensiva, como um livro de romance, em uma coisa vergonhosa. Eu super consigo ver a Júlia de 13 anos hoje assistindo esse vídeo e tendo o Paulo como uma figura que ela admira e que ela vê como uma pessoa sábia e que sabe o que tá falando, e ver esse comentário saindo dele imediatamente viraria uma chave na cabeça dela do tipo, tá, então eu não posso gostar disso porque isso não é legal, isso não é útil, isso não é válido de alguma forma. Eu acho que isso acaba anulando o bem que essa discussão trouxe. Fazer esse juízo de valor sobre uma coisa tão pessoal acaba colocando as pessoas que se encaixam nesse outro lado, das pessoas que gostam de livros de romance, por exemplo, na defensiva e faz elas te enxergarem como uma pessoa arrogante e como uma pessoa que não tá disposta a dialogar. E isso acaba invalidando toda a discussão que você levantou e todo o argumento bem construído que você trouxe vai por água abaixo porque você encerrou sua fala chamando uma pessoa de burra só porque ela tem um gosto diferente do seu. Aí um outro lance que me pegou nesse vídeo foi também a crítica ao romance em si, né? Quando a gente tá criticando romance, o que a gente tá criticando exatamente? Num primeiro momento parece ser uma crítica puramente machista, que vem de um lugar machista, que coloca tudo que é consumido e apreciado majoritariamente por mulheres como uma coisa inferior, como uma coisa que não é válida por qualquer motivo que seja. Eu não vejo, por exemplo, essa discussão acontecendo com pessoas que só leem livros clássicos, ou com pessoas que só leem ficção científica, ou livros de terror, ou qualquer outra coisa que não seja majoritariamente consumida por mulheres. E assim, eu não tô aqui pra falar que o Paulo é machista ou qualquer coisa do tipo. Acho que pode ter sido até um comentário feito de forma meio inconsciente. Mas, de novo, quando você tá levantando uma discussão desse tipo de maneira pública na internet, você tem que ter um argumento muito bem construído pra esse tipo de discussão
apontar pro lugar que você quer que aponte e não virar o que virou, que são as pessoas tentando te refutar e tentando refutar seu argumento o tempo todo, porque você não construiu bem o suficiente o que você queria dizer. E falando do romance em si, é um gênero muito amplo. Não existe uma comparação justa entre um livro de dark romance com um livro de comédia romântica com uma história focada no público de YA. São coisas muito, muito diferentes. Se você é leitor de romance, você entende o que eu tô falando, né? São tipos de histórias com temas tão diferentes e abordados de formas tão diferentes que é injusto a gente jogar só na categoria de romance. Quando a gente tá criticando o livro de romance dessa forma, a gente tá criticando as tropes, a gente tá falando do Enemies to Lovers, a gente tá criticando o Grumpy Sunshine, a construção de uma história baseada em uma coisa específica. A gente tá criticando a construção da história com um personagem em que o personagem masculino é alto, forte, musculoso, misterioso. Eu acho que são críticas válidas, eu acho que se a gente vai entrar nesse assunto, eu concordo com essa crítica. Eu acho que tropes são coisas que funcionam em fanfics e não funcionam em literatura publicada, né? Livros publicados. Mas aí é uma outra discussão que você tem que ter, com uma outra abordagem, com outro foco, se você quer criticar os tropes e não o gênero de romance de forma tão aberta. A gente quer criticar a existência de livros hot, a gente quer criticar livro... A gente quer falar que livro não pode ter cena de sexo, a gente quer falar que o sexo tá sendo abordado de uma forma banalizada ou de uma forma que tá fetichizando XYZ. Se você vai generalizar todo o gênero dos livros de romance e pegar tudo isso e colocar numa caixinha de algo não válido, algo inferior, eu preciso que você me explique por quê. Eu acho que tem uma discussão muito rica em todos esses pontos. Eu acho que é válido a gente questionar o que a gente tá consumindo, é válido a gente questionar o que está sendo produzido dentro de um gênero literário tão popular, mas se a gente quer ter uma discussão justa, a gente não pode pegar todo um gênero literário que é tão diverso e colocar ele inteiro numa caixinha e etiquetar isso como não válido. Uma outra coisa que me pegou muito no argumento do Paulo foi que ele fala que a gente precisa consumir coisas de fora do nosso gênero da zona de conforto pra gente entender o que é bom e o que é ruim e pra criar o nosso repertório, aumentar o nosso repertório de qualidade, né? E eu concordo em partes com o que ele disse, mas eu acho que quando o argumento é apresentado dessa forma tão preto no branco, você tá assumindo que não pode existir nenhuma graduação qualitativa ou qualquer tipo de variação temática dentro de um mesmo gênero. E mesmo quando a gente, falando especificamente de romance, né? Quando a gente entra nos subgêneros do romance, mesmo se você for avaliar dentro de subgêneros, nenhuma história é igual a outra, nenhum autor escreve da mesma forma que o outro autor, nenhuma história se reduz a um único trope que seja, mesmo que ela tenha esses tropes mais genéricos, né? Cara, reduzir a discussão dessa forma é uma coisa tão injusta, tão desonesta, porque você tá invalidando todos os pontos de vista que foram trazidos na história da literatura. Se eu, Júlia, estou escrevendo um livro que tem Enemies to Lovers, a minha versão de um Enemies to Lovers vai ser diferente da versão que você, pessoa que está vendo esse vídeo, vai escrever. Porque a gente tem vivências diferentes, a gente tem gostos diferentes, a gente tem jeitos de escrever e se expressar que são diferentes. Então, mesmo que a gente escolha os mesmos tropes, os mesmos temas, os mesmos personagens, a gente ainda essencialmente vai contar duas histórias diferentes, porque não tem como você afastar a experiência de quem tá escrevendo aquela história do que tá sendo escrito. E são exatamente essas pequenas variações que ficam imperceptíveis quando você tá resumindo uma história, que vão entrar na cabeça da pessoa que tá lendo e vão servir como porta de entrada para outros temas e para outros gêneros e para outras discussões. Tem muito livro de romance que fala sobre luto, que fala sobre aborto, que fala sobre relações interpessoais entre membros da família que não se entendem por uma questão XYZ. Tudo isso tá dentro da trama da história de uma forma que, primeiro, traz essa diferença temática, traz essa diferença
de cada história, de uma história para outra. E segundo, vai trazer um ponto de vista diferente para o seu leitor. Não importa se o tema principal da história é o romance em si, existem outras coisas que tornam aquela história uma história de verdade. Essa discussão de ter que ler outros gêneros para entender o que é bom e ruim também assume que não pode existir leitura crítica dentro da sua zona de conforto. Quando as pessoas dizem, pô, tem Enemies to Lovers, eu vou ler, não quer dizer automaticamente que tudo que tem Enemies to Lovers vai ser uma coisa que a pessoa vai gostar. De novo, histórias são diferentes, livros são escritos de formas diferentes, com intuitos diferentes, por pessoas com experiências diferentes, e cada história vai ser única. Mesmo que você esteja na sua zona de conforto, você leu 40 livros esse ano, e os 40 livros que você leu foram romances, eu posso te dar certeza absoluta de que esses 40 livros foram diferentes em algum ponto. Eu acho que é virtualmente impossível você ler, que seja, sei lá, 10 livros por ano, e você não desenvolver algum tipo de filtro de qualidade do que você tá lendo. Experiência própria. Tem vários livros de romance aqui atrás que, na época que eu li, achei divertido, cumpriu o propósito de me entreter, mas que eu olho pra trás agora, tendo lido mais 10, 12, 20 livros que seja, e eu paro e penso, poxa, ruim, né? Você pode não estar criando um repertório super diverso no sentido de temas e gêneros diferentes, mas você tá criando o seu repertório dentro daquilo que você conhece. É impossível você consumir um conteúdo e você não formar uma opinião sobre aquele conteúdo. E quando a gente fala de leitura, né, a gente não tá falando de um hobby passivo, de você sentar e receber uma coisa. Honestamente, eu acho que não existe nenhum hobby 100% passivo, se você pensar dessa forma. Mesmo quando a gente fala de, vou ler uma farofa, vou ler uma coisa pra desligar o cérebro, você ainda precisa interpretar as palavras que você tá lendo pra aquilo fazer sentido num parágrafo e pra você entender a história que você tá lendo. O Paulo fala muito de buscar o desenvolvimento como pessoa e o desenvolvimento do seu senso crítico e evoluir de alguma forma, né? E eu acho que quando a gente deixa de tratar a leitura como um hobby passivo, supostamente passivo, a gente entende que esse desenvolvimento ele vai vir de alguma forma. Pode não ser tão rápido e tão óbvio quanto seria se você estivesse lendo um livro de autoajuda, mas ele vai vir de alguma forma. A leitura vai te fazer refletir sobre o que você tá lendo de alguma forma. E esse desenvolvimento vai acontecer, mesmo que ele venha mais lento do que as pessoas gostariam de ver. E aí, entrando nesse mérito, né, de leitura como uma coisa que faz você se desenvolver como pessoa, eu acho muito estranha essa visão de um hobby precisar ser produtivo e precisar ter um propósito maior de por que você tá fazendo aquilo. Quando a gente pensa na palavra hobby, é justamente o lance de ser uma atividade que você faz para descanso, uma atividade que você faz como um passatempo. Por que uma atividade que eu faço como um passatempo precisa ter um propósito maior de me evoluir como um ser humano? E aí a gente entra de novo na discussão dos recortes, né? De você tentar ver a situação num ponto de vista que é diferente do seu. Quando a gente fala da realidade do Brasil, ela é muito diferente da minha realidade, da realidade que eu imagino que o Paulo tenha hoje em dia. Por exemplo, quando a gente fala de salário, um dado do IBGE fala que no ano passado, em 2024, o trabalhador brasileiro recebeu em média 3 mil reais por mês. Se a gente fala daquele lance de todo mundo tem as mesmas 24 horas, você tem 8 horas de trabalho por dia, 8 horas de sono, sobram 8 horas pra você fazer o que você quiser. Só que aí, um único adendo já muda totalmente essa realidade. Quando a gente tá falando de São Paulo, por exemplo, que é onde eu moro, onde o Paulo mora, as pessoas que dependem do transporte público levam em média 2 horas e 47 minutos no transporte público. Já mudou completamente a configuração do seu dia e isso não é nem pra falar do esforço mental que todas essas coisas causam e do cansaço que isso gera, porque aí, beleza, você ainda tem, suponhando que você gastou 3 horas do seu dia no transporte público, você ainda tem 5 horas pra fazer o que você quiser. Tem mesmo?
Não sei vocês, mas eu acho que 3 horas de transporte público é mais do que suficiente pra sugar qualquer vontade que o trabalhador tenha de fazer qualquer coisa que demande um esforço mental depois que ele chega em casa. A gente vive inserido numa sociedade capitalista que oprime o trabalhador o tempo todo e faz existir um estado constante de exaustão porque você tá servindo uma coisa maior do que você e você não tem como escapar disso. Não é justo que a gente possa deixar as pessoas escolherem o lazer de verdade, o lazer que distrai, que descansa e que te entretém de alguma forma nas poucas horas livres que elas têm durante o dia. E ainda falando sobre, né, o hobby como uma forma de distração e tudo que isso implica, eu acho um pouco curioso essa suposição de que as pessoas não estão fazendo essa escolha de forma consciente e que elas não estão escolhendo isso e escolhendo esse entretenimento mais leve e escolhendo esse entretenimento pelo entretenimento e não pelas outras questões em volta disso de forma consciente. Eu acho que reforça ainda mais o que a gente estava falando no começo do vídeo sobre o ponto de vista limitado, sobre todo o argumento do Paulo ter sido construído dentro da bolha que ele vive e como ele realmente não teve ali a sensibilidade de tentar entender por que as pessoas fazem essas escolhas e por que as pessoas tomam essas decisões. No final, eu só acho engraçado como um vídeo que foi feito com essa intenção tão nobre de fazer as pessoas questionarem a sua própria bolha e fazerem as pessoas desenvolverem o senso crítico e pensarem por si só, foi feito de uma forma tão dentro da sua própria bolha, dentro do seu próprio ponto de vista privilegiado, dentro do que você considera senso crítico, sem levar em consideração qualquer outra perspectiva diferente da sua, e só mostrou que beleza, você também pode ter limitações, mesmo que você leia outros gêneros e mesmo que você crie um repertório supostamente tão vasto porque você lê tantas coisas diversas, ainda assim não significa que você vai conseguir desenvolver senso crítico e empatia e capacidade de enxergar o mundo além do seu próprio umbigo. No final do dia, pra mim, a conclusão que eu cheguei depois de todas essas discussões é que a literatura é uma coisa bonita demais pra gente criar esse tipo de limitação. Ter acesso à literatura te dá acesso a tantos universos diferentes e expande o seu vocabulário, expande os seus pontos de vista, cria essa capacidade de enxergar as coisas nos olhos de outra pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu, que tem uma vivência diferente da sua, ajuda a criar empatia e conforta e ensina e te faz questionar coisas que você não questiona dentro do seu dia a dia. Pra mim é absurdo que a gente tente invalidar qualquer tipo de leitura num país onde 29% dos jovens e adultos são analfabetos funcionais, que é aquele tipo de analfabeto que consegue ler, mas ele não consegue interpretar o que ele tá lendo. O nosso papel como leitor, como pessoa que já abriu essa porta e já teve essa curiosidade inicial de ir atrás e entender esse mundo e de ir atrás e explorar esses mundos diferentes, a nossa principal função é manter essa porta aberta para quem não cruzou ela ainda. É a gente, em vez de apontar o dedo na cara e falar isso que você tá lendo é uma merda, é a gente segurar na mão da pessoa e falar por que você gostou disso? Por que isso te tocou de alguma forma? Como que eu posso te ajudar a encontrar outras coisas que se encaixem no que você já gostou, mas que te levem ainda mais longe nesse caminho e que te tragam a possibilidade de fazer o mesmo por outras pessoas também. Eu acho que a gente ter essa discussão do que é válido, o que não é, o que é bom, o que é ruim, o que cria repertório e o que não é um repertório válido por qualquer motivo que seja, a gente tá assumindo que as pessoas estão no mesmo nível de leitura e conhecimento que a gente tá. Só que essa discussão tá acontecendo onde pessoas de todos os níveis podem ter acesso a ela. E pra mim, a burrice, na verdade, é você fechar essa porta na cara de alguém que não chegou
Então não teve a oportunidade de chegar tão longe quanto você chegou. Eu acho que era isso que eu tinha pra dizer. Eu vou deixar aqui na caixinha de descrição alguns outros vídeos que eu vi sobre o assunto. O vídeo da Tatiane Leite, do Vai Ler um Livro, eu acho que ela teve pontos muito bem construídos. O vídeo da Carol Dias no Instagram. Se mais pra frente tiver outras coisas, eu vou manter a caixinha atualizada com coisas interessantes sobre essa discussão. Mas eu quero ouvir de você, pessoa que viu esse vídeo até agora. O que você acha do assunto? Você concorda que toda leitura é válida? Você acha que existem leituras menos válidas do que outras? Você acha que quem lê só livro de romance é burro? Me conta. Vamos ter uma discussão nos comentários. Eu acho que é uma pauta muito rica e que a gente pode aprender muito uns com os outros. E eu tô muito curiosa pra continuar vendo outros pontos de vista e refletindo ainda mais sobre o assunto. Mas é isso. Te vejo nos comentários e até o próximo vídeo.